Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre O Mundo da Lua, programa de muito sucesso da TV Cultura, exibido originalmente entre 1991 e 1992. O programa foi uma ideia de Flávio de Souza, que também esteve envolvido em outros programas infantis de muito sucesso como Castelo rá tim No início de sua carreira, Flávio de Souza escrevia pequenas histórias que eram publicadas na revista Recreio. Uma delas acabou virando uma peça de teatro, Vida de Cachorro. Por causa dessa peça, Flávio foi convidado para fazer um teste na TV Cultura para escrever roteiros voltados ao público infantil. O primeiro programa que Flávio escreveu foi Catavento, de 1985, uma atração infantil que logo chamou a atenção, conquistando prêmios internacionais, inclusive do Japão. Mas o grande salto veio quando ele passou a integrar a equipe do Rá-Tim-Bum, um dos programas mais inovadores da época, comandado por ninguém menos que Fernando Meirelles, que anos depois se tornaria um ícone do cinema mundial. Foi durante o sucesso de Rá-Tim-Bum que uma ideia começou a se formar na mente de Flávio. Ele sempre foi um admirador de séries familiares e, inspirado por sua própria infância e pelos seriados que via quando criança, ele criou uma série que se passava no universo de uma família, mas visto sob o olhar de uma criança brasileira com uma imaginação sem limites. Assim nasceu o conceito de Mundo da Lua. A ideia principal era mostrar a vida de Lucas Silva e Silva, um garoto de 10 anos que, com seu inseparável gravador, criava aventuras e fantasias a partir dos problemas cotidianos de sua família. A proposta era simples, mas ao mesmo tempo inovadora. Cada episódio começa com um problema real, enfrentado por Lucas ou sua família. E ele usa sua imaginação para resolver a questão, entrando em devaneios e fantasias que sempre termina de forma positiva. As fantasias de Lucas não eram apenas escapismos, mas sim maneiras de abordar temas reais de forma lúdica e divertida, proporcionando tanto entretenimento quanto reflexão. A criação dos personagens de O Mundo da Lua é um reflexo tanto da criatividade de Flávio de Souza quanto de suas próprias experiências de vida, inspirado por suas observações pessoais e referências da televisão. A mamãe e o papai vão se separar? Por quê? Sim! A mamãe voltou da casa da vovó e elas estão fazendo as malas. Lucas, o protagonista, é parcialmente inspirado no próprio Flávio de Souza. Flávio sempre se considerou uma pessoa com muita imaginação, alguém que vivia no mundo da lua na infância. Ele queria criar um personagem que fosse uma criança comum, com uma enorme capacidade de imaginar e transformar problemas cotidianos em grandes aventuras fantasiosas. O nome Lucas Silva e Silva foi escolhido para soar comum, representando qualquer criança brasileira. Orlando Silva e Silva, o avô Orlando, foi inspirado na figura clássica do avô sábio e afetuoso. Ele representa o papel do mentor e conselheiro de Lucas, alguém com quem o menino pode compartilhar suas fantasias e preocupações. Flávio de Souza queria que o avô fosse um personagem que sempre oferecesse uma perspectiva mais madura, mas com bom humor e carinho. Carolina Silva e Silva, a mãe de Lucas, foi baseada parcialmente na experiência familiar de Flávio. Carolina é uma mãe carinhosa e preocupada, mas que, como muitas mães, precisa lidar com os desafios do cotidiano. Rogério Silva e Silva, o pai de Lucas, foi pensado para representar o típico pai trabalhador. Um pouco ausente devido às suas responsabilidades, mas sempre preocupado com o bem-estar de sua família. Ele é mais sério e pragmático que o avô Orlando, criando um contraste interessante nas interações com Lucas. Rogério tenta, muitas vezes sem sucesso, compreender o mundo imaginativo do filho, mas sua postura rígida esconde um grande carinho pela família. Juliana Silva e Silva, a irmã mais velha de Lucas, foi inspirada em um tipo de personagem que muitas crianças reconhecem em suas próprias vidas. A irmã que está em uma fase diferente da vida e que tem pouca paciência para as fantasias do irmão mais novo. A criação de Juliana foi pensada para refletir as relações típicas entre irmãos, com implicâncias e diferenças de interesses, mas também com uma conexão emocional,
que no fundo se revela em vários momentos. Rosa é a empregada doméstica da família Silva e Silva e, ao mesmo tempo, uma figura muito próxima de Lucas. Inspirada em uma pessoa real que trabalhou na casa de Flávio de Souza, Rosa é uma personagem divertida e carismática que muitas vezes entra nas brincadeiras e fantasias de Lucas. Flávio se inspirou nas memórias de sua própria vida para criar Rosa, lembrando de uma babá que cuidava de seu filho e que, de maneira muito engraçada, conversava com o rádio. Rosa traz um humor leve para a série, oferecendo uma visão mais descontraída dos acontecimentos na casa. Os Big Bad Boys acabam de cancelar o show que dariam na cidade. Como é que é? Vocês não acreditam, mas é verdade. O grande diferencial de O Mundo da Lua eram as fantasias de Lucas, nas quais ele criava personagens absurdos e inusitados. Cada episódio trazia uma nova aventura imaginária, na qual Lucas podia se tornar qualquer coisa. Um astronauta, um herói de quadrinhos, jogador de futebol ou até mesmo um ser extraterrestre. Esses devaneios permitiam a Flávio e aos roteiristas explorar toda a criatividade que um universo infantil poderia proporcionar, criando cenários e personagens que eram únicos para cada situação. Além da inspiração para o programa, a família de Flávio participou da série. Começando pelo próprio Flávio, que interpretava o tio Dudu. Sua esposa na vida real, Mira Har, interpretava a mãe de Lucas. Já o seu filho na vida real, Leonardo Har, interpretava o primo de Lucas. Apesar de ser uma boa ideia, Flávio não acreditava que a TV Cultura iria aprovar o programa. Porém, O Mundo da Lua rapidamente foi aprovado pela emissora, que já tinha garantido um novo patrocínio e precisava de uma nova ideia para um programa infantil. O patrocínio garantiu um orçamento que possibilitou a criação de uma produção de qualidade. A estrutura financeira sólida proporcionou à equipe criativa a possibilidade de construir cenários detalhados, como a casa realista da família Silva e Silva. No entanto, o fato de estar sendo patrocinado significava que o programa precisava incluir um componente educativo. Ao contrário de Castelo Rá-Tim-Bum, que foi pensado como uma série abertamente educativa, com lições estruturadas, O Mundo da Lua podia equilibrar o entretenimento com o aprendizado de maneira mais sutil. O principal cenário de O Mundo da Lua era a casa da família Silva e Silva, e ela foi criada com o objetivo de ser um reflexo de uma típica casa de classe média brasileira. A casa tinha uma disposição bastante realista, com cômodos interligados de maneira prática, o que ajudava a reforçar a ideia de um lar aconchegante e verossímil. Ao contrário de muitos cenários de televisão que são montados de forma desconexa, a casa de Lucas tinha um layout contínuo e funcional, com a sala de estar, cozinha e quartos dispostos como em uma casa verdadeira. Isso foi essencial para criar uma sensação de intimidade e proximidade com os personagens, como se o público estivesse entrando na casa de uma família real. Enquanto a parte interna é em estúdio, a parte externa é uma casa real, localizada em Pinheiros, na cidade de São Paulo. Mas qual o problema, Lucas? Olha aqui, ó. Lucas, é só estudar a tabuada. Tá bom, vai. Um menino não era a primeira opção para interpretar Lucas Silva e Silva. No começo, a ideia era que um adulto fizesse o papel, tendo como inspiração o seriado mexicano Chaves. Além disso, o programa teve uma primeira fase que foi totalmente descartada. Uma das diferenças mais notáveis foi o cenário. Nessa primeira fase, a família Silva e Silva vivia em um apartamento relativamente pequeno, com cenários apertados. Lucas e sua irmã dividiam o mesmo quarto, em que metade tinha decoração feminina e a outra metade decoração masculina. Lucas seria vidrado em futebol e Juliana fã da Madonna. Os roteiros, inicialmente pensados para serem mais malucos e fantasiosos, acabaram sendo considerados confusos por parte da equipe de pedagogia da TV Cultura, que acreditava que o conteúdo não estava sendo educativo o suficiente. O equilíbrio entre fantasia e educação era uma demanda do patrocínio,
que esperava que o programa mantivesse uma base educativa mais sólida. Essa falta de clareza pedagógica gerou uma insatisfação dentro da emissora, e alguns roteiros acabaram sendo ajustados para incorporar uma linha narrativa mais coerente e educativa. A questão dos devaneios de Lucas também foi algo que precisou de ajustes. Inicialmente, a transição entre a realidade e as fantasias do personagem não era tão bem delimitada, o que poderia confundir o público. Foi a partir da organização proposta por Anna Mui Laert que a estrutura narrativa ficou mais clara. Começava com a realidade, seguida pelos devaneios de Lucas, e então voltava para a realidade com uma solução para o problema enfrentado. Essa fórmula ajudou a simplificar e a tornar mais acessível a trama para o público infantil, além de dar ao programa um ritmo mais coeso. Foram escritos cerca de 40 episódios na primeira fase, mas, infelizmente, todos tiveram que ser descartados. Para a tristeza dos fãs curiosos, nenhum episódio da primeira fase existe mais, pois as fitas de vídeo utilizadas para gravar os programas eram caras e a TV Cultura optavam por reutilizar essas fitas para gravar novos conteúdos. Dessa forma, todos os episódios dessa fase foram perdidos. Segundo Flávio, um desses episódios contou com a participação da atriz Fernanda Torres, interpretando uma vampira. Após os ajustes, foram iniciadas as gravações da segunda fase do programa, que finalmente foi a versão que foi ao ar. Nessa fase, a família Silva e Silva mora numa casa. Novos personagens foram incluídos e a série criou os seus próprios artistas famosos como Big Bad Boys e Mona Lisa, no lugar de usar nomes do mundo real. O gravador de Lucas Silva e Silva é um dos elementos mais icônicos e centrais da série. Ele não é apenas um objeto de cena, mas funciona como um verdadeiro portal para o mundo imaginativo do personagem. Alô? Alô? Planeta Terra chamando! Planeta Terra chamando! Alô? Através do gravador, Lucas transforma os dilemas e problemas do seu cotidiano em aventuras fantásticas, criando devaneios que o ajudam a enfrentar as situações do dia a dia. O gravador de Lucas é introduzido logo no primeiro episódio como um presente que ele recebe de seu avô, Orlando Silva e Silva. A partir desse momento, o objeto se torna uma extensão do personagem, permitindo que ele registre suas histórias, reflexões e fantasias. Lucas usa o gravador para narrar suas próprias aventuras e, ao mesmo tempo, explorar soluções para os problemas que enfrenta em casa, na escola ou com seus amigos. Sempre que Lucas se encontra em uma situação complicada ou simplesmente quer fugir da realidade, ele pega o gravador e começa a narrar suas ideias. Isso dá início a um devaneio em que ele se imagina em diferentes papéis: herói, cientista, astronauta ou qualquer coisa que sua imaginação crie. O gravador utilizado por Lucas também é visualmente marcante, com botões coloridos e um design antigo. Segundo o ator de Lucas, Luciano Amaral, trata-se de um gravador dos anos 1940, de uma marca italiana chamada Geloso. Esta é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva, falando diretamente do mundo da vida, onde tudo pode acontecer. Quando Mira Har, a atriz que interpretava Carolina Silva e Silva, mãe de Lucas, ficou grávida na vida real durante as gravações, essa situação foi incorporada à trama. Ao invés de esconder a gravidez ou afastar a atriz, a produção decidiu utilizar esse evento como uma oportunidade para trazer uma nova dinâmica à narrativa do programa. Logo nos primeiros episódios da série, a personagem Carolina também ficou grávida. Isso trouxe uma nova camada para o enredo, já que o público acompanhou o desenvolvimento da gravidez da personagem ao longo dos episódios, o que proporcionou um arco narrativo contínuo e gerou curiosidade entre os espectadores sobre como a família lidaria com a chegada de um novo bebê. A gravidez de Carolina trouxe uma mudança significativa na dinâmica da série. Lucas, o protagonista, passou a lidar com a expectativa de se tornar irmão mais velho, o que abriu espaço para novas tramas e devaneios dentro de suas fantasias. A chegada de um bebê
É um evento que naturalmente gera dúvidas, ansiedades e mudanças na rotina de qualquer família. E o Mundo da Lua abordou essas questões de maneira leve e criativa. Após o nascimento de Teodoro, filho de Mira Haar na vida real, houve um período em que a personagem Carolina apareceu com uma barriga falsa no programa, enquanto a atriz se recuperava da gravidez real. Na série, o irmãozinho de Lucas nasce no penúltimo episódio, intitulado Sua Majestade, o Bebê. Na época em que o Mundo da Lua foi produzido, os recursos para efeitos visuais eram mais limitados, especialmente em termos de orçamento. A equipe queria uma maneira de fazer com que as transições entre a realidade e a imaginação de Lucas fossem claramente perceptíveis, mas ao mesmo tempo não tinham como investir em filtros de câmera caros ou efeitos especiais complexos. Foi então que alguém da equipe, enquanto manuseava o plástico transparente que envolve maços de cigarro, percebeu que o material tinha o potencial de criar um efeito interessante quando colocado na frente da lente da câmera. O celofane, ao ser usado dessa maneira, dava uma leve distorção na imagem, criando um visual mais difuso, perfeito para representar o Mundo da Lua de Lucas. Um acordo entre a Globo e a TV Cultura permitiu o empréstimo de atores, em troca da Rede Globo, ter a possibilidade de exibir o programa. Naquele período, a exclusividade de atores com suas emissoras era uma prática bastante comum, especialmente na Rede Globo, que mantinha contratos rígidos para garantir que seus principais talentos não aparecessem em outras redes. O ator mais marcante foi Antônio Fagundes, que interpretou o pai de Lucas. Ele era um dos principais nomes da Globo na época e gravou O Mundo da Lua ao mesmo tempo em que gravava a novela Dono do Mundo. Outros nomes importantes da época que participaram do Mundo da Lua incluem Gianfrancesco Guarnieri, Laura Cardoso, Denise Fraga, Lucinha Lins, Edson Celulari e Marisa Hort. A presença de atores da Rede Globo em O Mundo da Lua trouxe um prestígio adicional à série e reforçou a reputação da TV Cultura como uma produtora de conteúdo infantil de alta qualidade. O Mundo da Lua fez tanto sucesso que a Rede Globo acabou exercendo a opção de exibir o programa em sua grade. Em 1993, O Mundo da Lua teve um spin-off chamado Lucas e Juquinha em Perigo, Perigo, Perigo. Nele, Lucas livra Juquinha dos perigos que uma criança pequena pode se meter em uma casa comum. Ao todo, foram gravados 5 episódios, de cerca de 1 minuto cada. No último episódio da série Alô, Alô, Tchau, Tchau, toda a família vem visitar o irmãozinho de Lucas. Quando Lucas vai gravar mais uma aventura, ele descobre que seu gravador quebrou. A ajuda vem do seu avô, Orlando, que mostra para o menino que ele pode continuar tendo as suas aventuras mesmo sem ele. Você não precisa do gravador para imaginar as suas histórias. Não, Mas é claro que não. É para imaginar. Você só precisa da imaginação. E ela sempre funciona. Aqui. Em sua primeira aventura sem o icônico gravador, Lucas conversa com seu irmão mais novo, que conta para ele qual é o nome que ele gostaria de ter. Mesmo após o fim das gravações, Mundo da Lua continuou sendo reprisado por muitos anos, tornando-se um clássico da televisão brasileira. A série conquistou uma geração de fãs e é lembrada até hoje com carinho.